Deus. Vai acompanhando, se não der para acompanhar, vai anotando e depois você examina essa escritura em casa com calma e vê se realmente está escrito. Mas aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 18, e o versículo 15 ao 19, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: Não ouvireis mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Falarão bem naquilo que disseram. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Glória ao Senhor Jesus. Aqui nós vemos, na palavra de Deus, o próprio Deus falando para Moisés, dizendo: Moisés, como o povo teve medo de ouvir a minha voz, porque o monte ali era fogo puro, o povo teve medo de morrer e não suportou ouvir minha voz. Ele disse: Fala tu, Moisés, comigo. Eu também, Moisés. Vai acontecer que lá na frente, no futuro, vai aparecer um profeta como tu. Não é que este profeta que vai aparecer é semelhante a Moisés. Moisés é que é como ele. Vai aparecer este profeta, Moisés, que é assim como você. Eu vou colocar as minhas palavras, ele vai falar tudo que eu ordenar. Versículo 19. E será que qualquer pessoa que ouvir as palavras dele vai estar ouvindo eu falar, Moisés? E aqueles que não ouvir as palavras que ele está falando, eu vou requerer dessa pessoa, porque ele vai falar tudo que eu estiver mandando. Aqui está apontando para o Senhor Jesus Cristo. Mas observe que ele está falando para Moisés que ele vai ser como Moisés. Ou seja, Moisés é como ele. Moisés, aquele que entregou a Torá. O que é a Torá? São os primeiros 5 livros da Bíblia, que é chamado de Torá pelos judeus. E Moisés entregou. Mas eu quero chamar a atenção aqui, e se porventura tiver algum judeu aí que ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, no Messias, no Yeshua HaMashiach, se ainda tiver algum judeu que não crê, ele vai crer hoje. Porque Deus está falando: olha, Moisés, a Torá não vai estar completa sem esse profeta vir, porque ele vai ser como você. Ele vai entregar também o finalzinho da Torá, o que está faltando para a Torá aí. Porque quando Deus entrega para Moisés aqui os primeiros 5 livros da Bíblia, ela não está completa. Está faltando algo. Por que não está completa? Porque ela entrega e diz assim: olha, vai aparecer um como você. Toda a palavra de Deus do Antigo Testamento vai apontar para este profeta, para o Messias. Vai apontar para o Senhor Jesus Cristo. Porque sem o Senhor Jesus não está completo. O Senhor Jesus vai trazer o que falta. Ele vai trazer a luz. Ele vai trazer a revelação final daquilo que Deus começou através de Moisés. E Deus avisou: olha, Moisés, vai aparecer esse profeta como você. Tem que escutar ele. Porque aquele que não escutar ele, eu vou requerer dessa pessoa. Tem que escutar ele porque ele vai trazer a revelação. Ele vai trazer o que falta. Deus não deu tudo para Moisés. Deus não entregou tudo para Moisés, porque Moisés não é Deus. Mas ele entregou para o Filho, que é o próprio Deus. Então vamos agora para o livro e a epístola do nosso apóstolo Paulo aos Romanos. Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de 1 a 4. Eu quero chamar a atenção que o apóstolo Paulo, ele também é um judeu, tá? E os primeiros apóstolos eram todos judeus, que é chamado de judeu messiânico. E nós fomos enxertados. Então a igreja era formada por judeus. Os judeus, a fé vem dele. Jesus que falou: a salvação vem dos judeus. Então não se assuste às vezes quando tem um irmão que diz assim: a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo falou para a mulher: olha, a salvação vem dos judeus. Nós falamos, Adão, o que entendemos, vocês não entendem. E o apóstolo Paulo aqui, um judeu, que creu no seu Messias, porque Jesus Cristo é o Messias. Ele creu, acreditou, antes até perseguia, por ignorância. E ele entendeu e compreendeu, porque o Senhor Jesus
para aqueles que acreditam nele, neste profeta que havia de vir, porque o Senhor Jesus, além de ser o Filho de Deus, ser o próprio Deus, ele é profeta, ele é apóstolo, ele é o exemplo de tudo. Eu não tenho tempo de mostrar aqui, mas Jesus Cristo, ele é profeta, Jesus Cristo, ele é mestre, Jesus Cristo, ele é tudo, ele é maravilhoso, ele é aquele que está entre Deus e os homens, é o único mediador, é através de Jesus Cristo que vem as bênçãos, ele é tudo, ele é o maravilhoso, por isso que ele é chamado o maravilhoso, ele é o todo-poderoso, ele é digno de ser adorado, porque ele saiu de Deus, é o próprio Deus. Aqui em Romanos capítulo 10, vamos ler agora que o nosso apóstolo, o querido apóstolo Paulo, o doutor apóstolo Paulo, escreveu capítulo 10, versículos de 1 ao 4. Diz assim, capítulo 10 de Romanos, versículo de 1 ao 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração é oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Versículo 4, observe agora. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ouviu? O fim da lei. O fim daquilo que Moisés estava ali revelando. O fim é Jesus Cristo. Mas não o fim porque cessou. Porque Jesus não veio para abrogar a lei. Ele veio para cumprir. Porque toda a lei apontava para Jesus. Ele ia trazer o final, a revelação final, a luz. Ele que ia tirar o véu que estava no rosto de Moisés. Jesus Cristo falou de uma maneira para todos. Ele é a luz do mundo. Ele falou, eu sou a luz do mundo. Ele é que vai trazer a iluminação. Luz tem a ver também com conhecimento, tem a ver com sabedoria. Trevas, escuridão tem a ver com aquela coisa que não entende, não sabe, com cegueira, com ignorância. Não tenho tempo também aqui de entrar, porque não dá tempo de falar essas coisas. Mas a luz está ligada ao conhecimento, ao entender a sabedoria de Deus. Glória ao Senhor Jesus. E aqui a palavra diz assim, irmãos, o meu desejo é que ore por Israel, por aqueles que ainda não entenderam que o Senhor Jesus Cristo é o Messias. E eu quero aqui pedir a toda a igreja do Senhor, antes de dormir, você faça uma oraçãozinha de 30 segundos e ore, diga, Senhor Jesus, que lá em Jerusalém tenha paz, que Israel, os filhos de Israel consigam ter paz, Senhor, que possam viver em paz. Faça essa oração, salva aqueles que ainda não te encontraram, que não aceitaram o Senhor Jesus, não aceitaram o Messias dele, que estão na cegueira, estão com o véu no rosto ainda, salva eles, ore, você vai ser abençoado, faça isso, tá? Mas Cristo, o Senhor Jesus, ele é o fim da lei. O judeu queria ser justificado através das suas obras, mas não pela fé. Porque o crente Abraão foi justificado pela fé quando creu em Deus. Existe a justificação que vem através pela fé do nome do Filho de Deus. E Abraão entendeu. Mas vamos continuar mais um pouquinho, porque é tanta coisa e não daria tempo aqui, nem que se eu passasse 2 horas falando. Mas vamos agora para a epístola do nosso apóstolo São Paulo aos Gálatas. Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Glória ao Senhor Jesus. Capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3, o versículo 13 a 29. Vamos passear pela Bíblia Sagrada. Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13 a 29. Diz assim: Cristo, o Senhor Jesus, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Deixa eu dar uma pausa. O nosso apóstolo está nos explicando, a palavra de Deus está mostrando que Deus fez uma promessa a Abraão. E ali fez uma aliança com o nosso pai Abraão, que é o pai daqueles que testam a fé, como o crente Abraão. A lei que vai vir depois não vai anular a aliança que Deus fez.
E ele fala mais assim, que vai ser a tua descendência, apontando para o Senhor Jesus Cristo. Não as descendências, como falando de muitas pessoas. Deus fala a Abraão, a tua descendência. Essa descendência, a palavra de Deus diz que ela é Jesus Cristo. Para que em Jesus se cumprisse esta bênção. Para que através de Jesus todos pudessem ser justificados pela fé no nome do Filho de Deus. Para poder alcançar aquilo que era impossível antes. Porque a lei encerrou todos debaixo da desobediência. Para usar com todos, através de Jesus, da graça e da misericórdia. Vamos continuar no versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. A palavra de Deus nos mostra, diz, a promessa de Deus foi dada pela fé. Não foi através da lei, mas foi pela fé a Abraão. Que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Antes mesmo da lei ter sido dada a Moisés. Então, para que a bênção de Abraão chegasse para todos nós, o Senhor Jesus, a sua descendência, o Messias, teria que vir e trazer a salvação para todos. Ainda hoje existem aqueles que não creem, não acreditam. Aqueles que, como Jesus, são judeus e não acreditam naquele Messias que veio trazer a bênção para todos. Não simplesmente para o seu povo, mas para toda a terra, para que a palavra de Deus se cumprisse, para que a sua própria palavra se cumprisse. Ele trouxe a bênção para todos. Continuando agora no versículo 19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão do medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Isso aqui nem muito sabe. Sabia que foi os anjos que deu a Moisés a lei? E os anjos participaram desse negócio, aqui está explicando. Os anjos entregaram a Moisés coisas da lei ali. Eu não vou entrar nisso daqui, tem mistério aqui. Mas eles entregaram a Moisés. Moisés como medianeiro de muitos. Mas Deus é um só, é o Deus de todos. Deus não é Deus apenas de judeus, não é Deus apenas do branco, não é Deus apenas do preto, do amarelo, do... Deus é o Deus de todos, é o Deus de toda a terra, Ele é o Senhor de todos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Todos que habitam na face da terra, existe um Deus, o único Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que ele se fez ser conhecido nos últimos dias. Ele é o único Deus e o único Senhor. Todos que existem, que habitam na face da terra, por direito, entenda, por direito, eles são servos de um único Senhor. Agora, nem todos querem se submeter ao senhorio de Cristo. Nem todos aceitam a Jesus Cristo como o Senhor, como Ele é, e ainda vivem na rebeldia, ainda vivem nos costumes do mundo. Sabe de onde vêm os costumes do mundo? De onde vêm essas coisas do mundo? Esse governo do mundo? Do príncipe caído. Do primeiro rebelde, do anjo. Daquele que se rebelou-se e quis ser Deus. Ele colocou várias coisas para ser feitas no mundo de acordo com a vontade dele. Aqueles que seguem as normas do diabo se passam do governo de Deus para o governo do diabo. É rebeldes como ele, mas aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo, estes tais é filhos de Deus através de Jesus Cristo, alcançaram a justificação que vem pela fé no nome de Jesus Cristo, através do seu sangue. Jesus Cristo também é chamado de sumo sacerdote no tempo. É ele que ofereceu. E ainda ora por nós, tá? Deixa eu continuar aqui, não dá tempo, deixa eu continuar. Glória ao Senhor, versículo 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Glória, deixa eu dar uma paradinha aqui, uma pausa. Olha, eu estava lendo isso aqui, disse, meu Deus, esse negócio de falar cristão, cristã, é crente. Eu aprendi, você que eu sou crente, porque a palavra de Deus mostra, crente como Abraão, seja crente. Não seja incrédulo, mas então você é o que? Eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou crente. Você é crente, Deus te chamou para ser crente, então seja crente.
Procure andar de acordo com a vontade de Jesus, como ele ensina na palavra dele, não de acordo com os rudimentos do mundo, porque está escrito: aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, não é de Deus. Deus nos amou através de Jesus Cristo, quando nós éramos ainda inimigos, pecadores, inimigos, condenados. Eu vim para que tenhas vida e a tenha vida com abundância. O Filho do Homem não veio para destruir, nem para matar ninguém. Ele veio para salvar e dar vida, porque condenados já estavam todos. Glória ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus. Vamos continuar para dar tempo. Glória a Deus. Versículo 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei, a Torá, os escritos, os profetas, era como se fossem tutores, porque nós éramos como crianças. Quando veio Jesus Cristo, a plenitude, aquilo que aquela lei apontava, o final, o fim, ele traz a justificação. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, vamos continuar, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Esse batismo aqui não é o batismo das águas não, tá? É o batismo de Cristo. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Quando você confessa e entrega a sua vida ao Senhor e Salvador, Ele mergulha você em Cristo. Todos nós estamos em Cristo. Aqueles que nasceram de novo, estamos em Cristo Jesus. Já vencemos o mundo. Glória a Deus em Cristo. Estamos assentados em Cristo, em regiões celestes. Porque Cristo sozinho, Ele despojou todos os principados, potestades. Ele é o vitorioso. Ele deu brado de vitória. Glória ao Senhor Jesus para todo sempre. Vamos continuar? Versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Oh glória! E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Oh aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Vamos dar uma carreirinha agora. Vamos para Mateus capítulo de número 5. Santo Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo de número 5. Versículo 17 até o 20. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 17 até o 20. O Senhor Jesus falando: não cuideis que eu vim destruir a lei aos profetas. Eu não vim abrogar, mas eu vim foi cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O Senhor Jesus não veio destruir lei, Ele veio completar, Ele veio trazer revelação, Ele é a continuação. O final da lei é Cristo, é as boas novas de Cristo. O Novo e o Antigo Testamento é uma coisa só, é a continuação. Agora só que muitas coisas do Antigo Testamento, rituais das coisas, não precisa mais. Mas a palavra de Deus se completa, ela é viva, ela é eficaz. Glória ao Senhor Jesus. Vamos continuar para dar tempo. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Glória ao Senhor Jesus. E o versículo 48. Santo Evangelho de São Mateus capítulo 26 e o versículo 48 a seguir, diz assim: logo, e o que o traía tinha lhe dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prendeu. Isso aqui é Judas falando, vou trair Jesus com beijo. Versículo 49. E logo aproximou-se de Jesus e disse: eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar, meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos?
Como, pois, se cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Você está entendendo? O Senhor Jesus, o cuidado do Messias, para que toda a escritura, tudo aquilo que estava escrito acerca dele se cumprisse. Ele disse, como é que se cumprem as escrituras? Como se cumprem as escrituras? Se você fosse me defender aqui, Pedro, guarda essa espada. Eu podia orar ao Pai e me livrar disso aqui, mas tem que se cumprir. Eu vim para cumprir as escrituras, porque não vai passar nada sem que seja cumprido. Tudo que está escrito será cumprido. Então tenha cuidado, porque o final daqueles rebeldes será o lago que arde com fogo e enxofre, que já está preparado para o diabo e seus anjos e todos os rebeldes que vão acompanhar o seu governo. E aquilo que ele ensina que está certo. Vamos agora para Lucas, Santo Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 24. Glória a Deus, e eu vou parar por aqui, porque o tempo já está indo embora. Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. Lucas, capítulo 24, versículo a partir do versículo 18. O Senhor Jesus foi vendido. Os amados conhecem e sabem. Foi crucificado, morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Só que tinha dois discípulos dele que ficaram tristes com isso daí, que não entenderam. Dois judeus daquele tempo lá que não entenderam. E é o que nós vamos ler agora aqui em Lucas capítulo 24, versículo 18. Esses dois judeus, dois discípulos que não entenderam nada, não compreenderam por que ele morreu, o que é isso. Foram tristes, estavam tristes. E o próprio Jesus vai se aproximar deles. Olha agora, Lucas capítulo 24, versículo 18. E respondendo cujo nome era Cleopas, um daqueles judeus chamava-se Cleopas, um discípulo de Jesus, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido neste dia? Jesus se aproximou, começou a andar com eles, com esses dois homens, um deles chamado Cleopas, disse, você é um estrangeiro, é um peregrino, não sabe o que aconteceu não? Aí o Senhor Jesus diz assim, quais? E ele disse no versículo 19, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito. Porém, eles não ouviram. Deixa eu dar uma pausa. Eles disseram, olha homem estranho, peregrino. Era o próprio Jesus. Eles não conheceram. Os apóstolos foram lá, mas não encontrou ninguém. A gente esperava, hoje é o terceiro dia, e Jesus estava bem pertinho deles, estava com eles, e eles não entendiam, não percebiam. Versículo 25, e ele disse, o Senhor Jesus falou assim, honestos e tardos de coração para crer, tudo o que os profetas disseram. Observe que tudo que os profetas disseram se cumpriu e vai se cumprir. E Jesus falou, vocês são nécios, tardos de coração para crer. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Os judeus não entenderam. Ele falou, isso tem que acontecer porque estava escrito, e a salvação é para todos. Versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Glória a Deus. Vamos continuar. E chegaram à aldeia para onde iam, e Jesus fez como que ia para mais longe. Aí eles constrangeram e disseram assim, fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Quando ele fez isso, versículo 31, abriram-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhe. Vocês entenderam? Quando o Senhor Jesus pegou o pão, abençoou, deu graças, que eles reconheceram, esse é Jesus, o Senhor está vivo mesmo, Jesus desapareceu. Só que eu tenho uma boa notícia, esse Jesus que desapareceu, e nós hoje não podemos ver, não conseguimos ver com nossos olhos carnais, está bem pertinho, ele vai voltar.
Ele desapareceu, mas está guardado, está diante de Deus Pai. E brevemente ele vai voltar, vai raiar nas nuvens, e lá nas nuvens vai chamar a sua noiva, a sua igreja querida, porque a terra vai passar pelo sofrimento terrível, e ele vai guardar a noiva de dias maus que estão por vir. Então brevemente o querido Jesus vai aparecer para você e para mim também. Glória a Deus, cuidado, porque Ele está tão pertinho de nós, que às vezes nem percebemos, mas Ele está com você de seu lado, passando por este momento difícil, passando por essa tristeza, por esta agonia, por essa... Meu Deus, cadê? Eu tinha esperança, não acabou não, a tua esperança está viva, a tua esperança vive para todo sempre, e o nome da sua esperança é o Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, está vivo, vê tudo, sabe tudo, contempla tudo. O cetro está na sua mão, o domínio é dele. Ele sabe das coisas erradas, ele sabe das coisas certas. Ele é juiz para fazer a justiça, e a justiça na tua vida é de bênção, porque você está em Cristo. E para aqueles que estão em Cristo não há nenhuma condenação. Passou da morte para a vida. Glória ao Senhor Jesus. Acabou o meu tempo. Se você que escutou, quer entregar a sua vida, reconhecer o Messias, o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor, assim como Ele é, sair do reino das trevas, sair do império de Satanás e vir para o reino de Deus, para o Filho de Deus que já é chegado, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço, eu entendi, eu sou teu servo, me aceita e perdoa todos os meus pecados que eu cometi na minha rebeldia. Falou isso? Vou orar por você, vai encerrar. Pai, em nome de Jesus Cristo, todos que fizeram essa simples oração, recebe no teu reino, Senhor Deus. Dá um banho, querido Jesus, na cabeça, a ponta dos pés com teu sangue. Escreve o nome dele, o nome dela no livro da vida. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã, família de Deus. E até o próximo sábado, se o Senhor Jesus Cristo não voltar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do maravilhoso e querido Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Glória a Deus. Jesus, tu és maravilhoso, querido meigo Salvador. Jesus, Pai Santo e bondoso, Cristo vivo, digno de louvor.